A estrada que não tem fim. Aquela estrada era uma daquelas histórias que se conta para assustar, um sussurro de aviso que as pessoas diziam e esqueciam, mas que os mais velhos levavam a sério. Ouvi boatos a vida toda, a estrada que não tem fim era como chamavam. E eu ria. Quem em sã consciência acreditaria que uma estrada pudesse não terminar? Era só uma lenda, um conto exagerado. Ou pelo menos era o que eu pensava. Mas numa noite vazia, lá estava eu, parado diante do começo dela, com o vento frio cortando a pele. Era diferente de tudo que eu imaginava. Nem ao menos tinha uma placa ou uma indicação no GPS. Apenas se estendia em frente, como uma boca aberta no escuro, esperando alguém ousado o suficiente para entrar. O asfalto era mais escuro que o comum, um cinza quase preto que absorvia qualquer brilho da luz fraca dos postes. Parecia que ali, mesmo em uma noite sem estrelas, a escuridão era ainda mais espessa, como se houvesse algo de sombrio e faminto naquela estrada. Um passo adiante e o mundo à minha volta pareceu mudar. O silêncio era total, absoluto. Mesmo o som dos grilos e do vento parecia se perder na imensidão. E eu, agora sozinho, senti um peso no peito, um desconforto que fazia cada respiração ser mais curta. A estrada não tinha movimento, nem traço de vida, mas ao mesmo tempo parecia viva. Cada detalhe parecia sussurrar uma história antiga, esquecida, como uma memória amarga de quem nunca conseguiu sair dali. Foi então que percebi algo estranho. O horizonte parecia mais distante, mais escuro, mais denso, como se estivesse se alongando com cada passo. Minha mente dizia para parar, voltar, mas meus pés tinham vontade própria, como se fossem guiados por alguma força invisível. Era um fascínio inquietante, uma sensação entre o medo e o impulso de descobrir o que me aguardava. Eu me sentia atraído, quase hipnotizado. Mas foi no silêncio que ouvi a primeira voz. O vento parecia ter mudado naquela estrada. Não era mais o mesmo murmúrio suave que conhecia, aquele que escutamos sem pensar e deixamos passar. Ali, o vento sussurrava, em tons que me inquietavam, como se houvesse algo escondido em cada brisa que cortava o ar. Eram palavras baixas, fracas, carregadas pela noite, mas não consegui distinguir nada ao certo. O som parecia uma melodia fragmentada, um chamado que chegava e escapava num ritmo hipnotizante. Tentei ignorar, disse a mim mesmo que era só o cansaço. Mas conforme seguia em frente, os sussurros se tornaram mais claros. Uma voz aqui, outra ali, misturando-se em um murmúrio contínuo que parecia vir de todos os lados. Fechei os olhos por um instante e senti a pele arrepiar. O som entrava direto na minha mente, como se cada voz falasse algo que eu já conhecia, mas não queria lembrar. As palavras dançavam na minha cabeça, frágeis e ao mesmo tempo persistentes. Quando tentei focar em uma delas, uma sensação de desespero me invadiu, como se aquelas vozes não estivessem só falando, mas suplicando. Era como se pessoas inteiras tivessem se perdido naquele asfalto, deixando fragmentos de suas almas presas no vento, tentando me alertar, ou me manter ali com elas, eternamente. Meu coração batia mais rápido, os passos ecoavam estranhamente altos na estrada vazia. Senti que estava sendo observado, mas cada vez que olhava ao redor, não via nada. Apenas aquela estrada escura e deserta, e o som persistente das vozes, se enrolando ao meu redor como fios invisíveis. Por um momento, pensei ter ouvido alguém chamar meu nome, suave e arrastado, vindo de um ponto indeterminado na escuridão. Algo ali queria a minha atenção. Algo profundo, sombrio e desesperado. As vozes ecoavam, e antes que pudesse reagir, a neblina começou a se formar, surgindo lenta e espessa como uma cortina que se fecha no final de um ato. A névoa se ergueu rápida, fechada, engolindo tudo ao redor. Primeiro, cobriu o chão e os lados da estrada, como um lençol de fumaça fina. Em questão de segundos, já era impossível ver o que estava a mais de um braço de distância. Eu estendi a mão, vendo-a desaparecer em meio à brancura, como se a própria realidade tivesse se distorcido. O silêncio era tão pesado quanto o nevoeiro, e as vozes haviam sumido. Era só eu, perdido no vazio branco, com a sensação de que o chão sob meus pés poderia ceder a qualquer momento.
Foi quando começaram a aparecer pequenas luzes, flutuando ao meu redor. Pálidas e instáveis, tremulavam como chamas pequenas e trêmulas, mas sem calor. Primeiro uma, depois outra, e logo eu estava rodeado por aquelas luzes, delicadas, pulsando, quase como se estivessem vivas. Elas me cercavam, flutuando a uma distância segura, mas pareciam me observar, estudar meus movimentos. Pisquei algumas vezes, e por um segundo, quase tive certeza de que vi pequenos rostos refletidos em cada uma delas, mas eram rápidos demais para eu distinguir. Fui atraído por uma dessas luzes, maior e mais brilhante que as outras, que se afastava lentamente pela estrada, como se quisesse que eu a seguisse. O frio ali era opressor, como se me prendesse a cada passo. Tentei alcançar a luz, estendendo a mão, mas ao tocá-la, um choque de gelo cortante percorreu meu corpo, e eu recuei instintivamente. Era uma frieza tão intensa que senti meus dedos dormentes, como se tivesse tocado a própria morte. A estrada parecia se transformar ao meu redor. O caminho que antes era reto agora serpenteava de maneira impossível, levando a uma curva que eu não lembrava de ter visto antes. Cada vez que eu olhava ao redor, o lugar parecia mudar, como um labirinto de espelhos de onde não havia saída. As luzes dançavam ao meu redor, me cercando, e o ar estava pesado com um silêncio que quase podia ser tocado. Foi então que, ao longe, avistei algo mais. Um carro abandonado, engolido pela névoa. O carro estava ali, parado no meio da estrada, com as portas abertas como se tivesse sido abandonado às pressas. A névoa, espessa como uma cortina, o envolvia por completo, fazendo-o parecer uma sombra de algo que nunca deveria ter existido. Eu não sabia o que me atraía mais: a curiosidade ou a pura necessidade de entender o que estava acontecendo ali. A estrada parecia ainda mais opressiva, como se me empurrasse para aquele ponto específico, como se me forçasse a descobrir o que estava por trás daquilo. Me aproximei devagar, os passos ecoando abafados pela neblina, até que eu estava diante do veículo. Um sedã antigo, com a pintura desbotada, amassada e coberta de sujeira. Mas o que realmente me fez parar foi o que estava dentro. No banco do motorista, uma figura estava jogada, encostada no volante. A silhueta de um homem, ou talvez fosse uma mulher, com os cabelos escuros, desordenados, e a cabeça inclinada para frente, como se estivesse em um sono profundo, ou mais precisamente, como se tivesse sido deixado ali sem vida. A luz fraca que filtrava da estrada iluminava parcialmente o interior, e foi então que percebi. Havia algo estranho no banco do carona, algo que eu não tinha notado à primeira vista. Algo, ou alguém. Uma segunda figura estava ali, mas não era humano. Eu podia sentir a presença sem ter coragem de olhar diretamente, como se uma sombra tivesse se materializado naquele lugar, uma sombra com vida própria. O reflexo distorcido da névoa sobre o vidro do carro parecia criar uma ilusão, onde os contornos dessa segunda forma mudavam constantemente. Senti o estômago embrulhar. O ar ficou ainda mais denso, pesado. Olhei ao redor, buscando uma explicação lógica, mas tudo estava igual. A estrada, a neblina, o silêncio absoluto. A figura no banco do motorista não se movia, mas a sensação de que havia algo mais ali, algo que me observava, não me deixou em paz. Aquele carro estava esperando por mim de algum modo, e eu sabia, no fundo, que aquilo não era um acaso. A luz piscou, e eu vi algo na janela lateral. Algo se movendo. O movimento foi rápido, quase imperceptível, mas os meus olhos captaram. Algo se moveu na janela lateral do carro. Uma sombra, uma figura que não deveria estar ali. Um rosto? Não, era mais do que isso, como se a presença de algo fosse captada pela periferia da visão, mas nunca na totalidade. Senti a pressão no peito aumentar, o ar mais pesado e quente. O carro estava lá, mas eu sabia que não estava mais sozinho. O vidro da janela estava embaçado, coberto pela névoa que se arrastava e se infiltrava em tudo, como uma febre que se espalha sem controle. Mas, no reflexo turvo, eu vi um movimento. Algo que se arrastava, algo que respirava, e a sensação de ser observado se intensificou. Eu não conseguia me afastar, meus pés pareciam grudados no chão,
como se a estrada estivesse me segurando, me impedindo de sair. Mas o que eu realmente temia era o que estava prestes a acontecer. E, mesmo assim, uma parte de mim queria ver. A figura na janela se aproximava lentamente, e a luz tremulante das lanternas do carro dava uma visão distorcida do que quer que fosse. A sombra parecia se contorcer, mudando de forma, quase como se estivesse se esgueirando pelo vidro, se infiltrando no mundo físico de uma maneira que não fazia sentido. Olhei para o banco do motorista e senti um calafrio na espinha. A figura ali não estava mais imóvel. Agora, seus olhos estavam abertos, e o vazio que os preenchia parecia mais profundo do que qualquer coisa que eu já tivesse visto. A pressão no ar aumentou, e a névoa parecia engolir tudo mais rapidamente. O silêncio se quebrava apenas por um som baixo, abafado. Algo que se aproximava, algo que se movia lentamente, de forma indesejada, rastejando na minha direção. Meu corpo estava congelado, mas meus olhos não podiam desviar. Eu não podia fugir, mas também não sabia como seguir em frente. Havia algo à minha frente, algo além do vidro. Foi então que eu ouvi o primeiro suspiro. Não um suspiro humano, mas algo muito mais antigo. O suspiro veio de dentro do carro, profundo e pesado, como se tivesse sido puxado de algum lugar muito distante, ou muito, muito próximo. Era como um respiro cansado, abafado, quase entorpecido pela névoa que cercava tudo. O som fez meu coração bater mais rápido, e a tensão no ar se intensificou a cada segundo. Não podia mais me mover. O medo, aquele medo primal, parecia ter se espalhado por cada fibra do meu ser. Algo estava ali, dentro daquele carro, algo que não era humano. A figura no banco do motorista começou a se mexer lentamente. Seus movimentos eram estranhamente fluidos, como se estivesse se adaptando ao espaço de uma maneira que não deveria ser possível. Sua cabeça se ergueu devagar, seus olhos ainda vazios, mas com uma intensidade crescente. Foi então que percebi. Os olhos não estavam apenas vazios, eles estavam queimando. Não com fogo, mas com uma luz estranha, fria, uma luz que parecia surgir de dentro, como se a alma daquela coisa estivesse tentando se fazer visível, tentando me absorver. O carro parecia se expandir, como se o tempo e o espaço ao redor estivessem distorcendo. Eu estava sendo puxado para dentro, não fisicamente, mas de alguma forma, mais sutil. O carro não era apenas um veículo. Era uma prisão, uma armadilha. Cada detalhe, cada som, estava me enredando em algo que não conseguia compreender. O ar ficava mais denso a cada respiração, mais pesado, como se a própria estrada estivesse se fechando sobre mim. Foi então que a segunda sombra, a que se movia na janela lateral, se revelou mais claramente. Não era mais uma sombra. Era uma mão, com dedos longos e finos, escuros como carvão, tocando o vidro com uma suavidade perturbadora. O toque deixou marcas, como se a janela estivesse sendo gravada, esculpida por aquela presença, que se tornava mais tangível, mais próxima. Cada movimento da mão fazia o vidro tremer, e eu podia sentir, profundamente, o ar gelado de onde ela vinha. Um calafrio percorreu meu corpo, e de repente, eu soube. Algo estava esperando para me levar, para me consumir. Algo que não estava disposto a me deixar ir. A névoa parecia mais espessa agora, e no fundo, na linha do horizonte, algo se aproximava. Algo grande, algo que não podia ser evitado. Se você gosta de histórias de terror que vão te deixar arrepiado, não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber as notificações e não perder nenhuma narrativa assustadora. E se você curtiu essa história, deixe seu like para eu saber que você quer mais contos sombrios e macabros. Não se esqueça de comentar o que achou da história e compartilhar com alguém que adora um bom terror.